Olá, estamos de volta para mais um vídeo informativo e hoje eu vou tratar de um assunto um pouco delicado, mas é importante que a gente consiga fazer esse alerta, até mesmo para as pessoas pensarem, avaliarem, colocarem na balança o que vale e o que não vale a pena quando se trata de fazer intercâmbio na Irlanda. Qual é a melhor cidade de acordo com o seu objetivo e o seu perfil? Quando a gente fala de objetivo o que você quer afinal com o seu intercâmbio? Só aprender inglês? Depois ter uma experiência internacional, conhecer pessoas e voltar para o Brasil, sei lá, usar o inglês em alguma profissão específica, alguma coisa nesse sentido? Ou você já pensa em alguma coisa a longo prazo? Pegar o inglês, tentar se qualificar numa área específica que talvez você consiga uma oportunidade, uma profissão que te dê direito a uma residência permanente e ficar permanentemente na Irlanda. Então, tudo isso é importante avaliar e claro que tudo isso vai influenciar na busca da melhor cidade e a melhor escola de acordo com o seu objetivo, tá? Por que eu tô falando isso? Porque todos os dias eu recebo pelo menos umas 7 ou 8 pessoas diferentes com a mesma pergunta, a mesma dúvida. Em cima do muro aqui, ó. Jéssica Andrade. Quero muito ir, mas dúvida entre Cork e Galway é muita. Gostei tanto de Cork, meu medo é Galway ser muito parada. Então vamos lá, pessoal. Vou tentar explicar um pouquinho sobre as duas cidades e o porquê Cork pode não ser a melhor opção entre as duas cidades ou entre tantas outras cidades na Irlanda, a depender do seu objetivo, a depender do que você faz de fato, tá? Então vamos lá, Jéssica. Em relação meu medo é de Galway separada. É que assim, né? Quando a gente pensa assim, Cork é a segunda maior cidade, Galway é uma das menores, né? Embora só tenham 5 cidades na Irlanda, tá, gente? Dublin, Cork, Limerick, Galway e Waterford. Nessa ordem de número de habitantes, tá? Então Cork é a segunda maior cidade, depois acho que com 400 mil habitantes, depois Limerick com uns 200 mil habitantes, depois Galway com 90 mil habitantes. Então assim, realmente, Galway é uma cidade muito menor. Só que assim, vamos pensar o seguinte, gente. Dublin, que é a maior cidade, dependendo de onde você é do Brasil, você já vai sentir que Dublin é meio que roça, tá? Se a gente pegar Cork, que é a segunda maior cidade, que tem uma característica muito mais urbana do que Galway, né? A gente vai pensar, bom, então Cork é mais animado do que Galway. E aí é que mora o erro. Por quê? O que traz a animação, o que traz os eventos, os bares lotados, etc. Primeiro, são os estudantes universitários, né? Em Cork tem, né, grandes centros acadêmicos ali, a UCC, a Griffith College, e principalmente o turismo, tá? Quais são as cidades mais turísticas da Irlanda? Primeiro, Dublin. Em segundo lugar, Galway. Em terceiro lugar, Dunleary. Depois, Bray, eu diria. Talvez Cork viria lá em quinto, mais ou menos, entende? Então, assim, nesse sentido, por incrível que pareça, Galway é muito mais animado em termos de coisas para fazer, quantidade de bares e pubs e principalmente festivais. Galway é a cidade mais movimentada em relação aos festivais. O ano inteiro tem alguma coisa acontecendo, seja festival de cultura, de arte, de música, de gastronomia, de esportes. O tempo todo tem alguma coisa acontecendo em Galway, porque é a segunda cidade mais turística, então a prefeitura investe muito nisso. Logo, gente, para quem está estudando e precisa trabalhar na área da hospitalidade, precisa buscar por uma cidade turística, porque os hotéis vão estar sempre lotados, os bares, os restaurantes, os cafés vão estar sempre lotados. Se você tem um nível limitado de inglês, são esses tipos de trabalho que vai ser mais fácil você conseguir. Não que você não possa fazer outra coisa, tá, gente? Se você quiser ser gerente de banco na Irlanda, pode, mas você tem que falar o inglês, né? Então, quem é inscrito no canal aqui sabe que a gente deve ter aí 50 vídeos de Galway, mais ou menos, na cidade de Galway. A gente tem vários vídeos mostrando a cidade de Cork também, indo para as baladas, encontrando os alunos nas duas cidades. Então, assim, eu conheço muito bem as duas cidades, tá? Cork é uma cidade muito interessante para quem já gosta de uma vida um pouquinho mais tranquila, no sentido assim, não estou dizendo que Cork é parado, tá? Tem vários lugares legais para frequentar em Cork, vários pubs interessantes, mas é uma cidade que não tem tanto atrativo turístico assim. Tem lá o festival de jazz, se eu não me engano, acho que, não lembro o mês exatamente, agora agosto, alguma coisa assim, que é super famoso na Europa, recebem várias pessoas, mas assim, não passa muito disso, assim, sabe? Tem algumas coisas, mas não é igual agora, não dá pra comparar com Galway, entendeu? Então vamos lá, os principais pontos que eu acho que deve ser colocado na balança. Primeiro ponto, custo. Tá? Custo de vida em Cork, ele é mais alto que em Galway, tá? Hoje o custo de vida em Cork está extremamente alto comparado a alguns anos atrás e tá muito difícil de conseguir acomodação, tá? Então assim, acomoda quartos que custavam aí, sei lá,
5, 6 anos atrás que custavam 400, 500 euros, hoje você não encontra por menos de 800, 900 euros. E o salário não subiu tanto assim, tá? Hoje é mais comum você ver pessoas dividindo o quarto em Cork do que em Galway, tá? Para quem não sabe, por exemplo, Dublin, né, a cidade mais cara da Irlanda, uma das mais caras da Europa. É impossível você alugar um quarto privativo, principalmente nos primeiros meses, tá? Talvez depois de uns 8, 9 meses no país, procurando pra caramba, finalmente você tenha conseguido algum que você pagaria ali uns 900, 1.000 euros mais um quarto privado. Mas o mais comum em Dublin é a galera dividir quarto. Nem todo mundo quer ter essa experiência, sabe? De perder a privacidade, chegar cansado em casa, querer fazer um homework, estudar, dormir, descansar direito, um monte de gente entrando e saindo do quarto. As pessoas querem a sua privacidade. Então, hoje, o custo do aluguel em Cork e a dificuldade para conseguir achar um quarto está fazendo com que as pessoas cada vez mais venham dividindo o quarto. Tá? O segundo ponto, se Cork fosse uma cidade excelente para ganhar dinheiro, talvez daria para pensar assim, bom, pelo menos eu estou fazendo uma grana boa, dá para pagar. Mas aí que mora o principal problema. A maioria dos estudantes que a gente conversou estão reclamando de dificuldade para conseguir trabalho na cidade. Não só estudantes da Enjoy, tá? A gente fez essa pesquisa, a gente pegou 12 alunos e 9 falaram que não conseguiram trabalho antes do 3º mês no país. Alguns demoraram 5 meses para conseguir o primeiro job. E olha, não é querer vender meu peixe não, tá? Mas a gente prepara os estudantes para o mercado de trabalho. A gente tem um workshop de trabalho, a gente faz todas as explicações, todas as preparações para o embarque dos alunos, a gente auxilia com melhoramento de currículo, enfim, a gente ensina, né, como aplicar para as vagas, tudo certinho. E mesmo assim, seguindo todas as estratégias, tá bem difícil conseguir trabalho em Cork, tá? Claro que vão ter umas 2 ou 3 pessoas que vão comentar, mas eu consegui fácil. Tô falando a maioria, não todo mundo, tá? Agora, vamos pensar assim, o que você quer afinal, né? Se você quer uma cidade animada, agitada, quer curtir e tal, quer ter boa qualidade de ensino, uma boa imersão na cultura, Galway é excelente. E é a cidade que você vai conseguir mais juntar dinheiro no país. Mais do que Dublin, mais do que em Dunleary, mais do que Bray. Por quê? Chega na alta temporada, não tem mão de obra. Os empregadores ficam malucos, eles não conseguem contratar. Então ele pega você mesmo e fala assim, você está fazendo 10 horas por dia, você vai fazer 12, entendeu? Não pode, tá, gente? Não tô falando que é pra você fazer isso. Tô falando o que acontece de fato, tá? Então, se vocês forem no nosso playlist de podcast aqui com os alunos que foram pra Galway, que a gente tem um quadro de podcast, a maioria falando, cara, cheguei a fazer 70 horas, não tava aguentando mais. Passei hora, entendeu? Então, é uma cidade pra fazer dinheiro e se divertir. Fato. A gente só tem feedback positivo nesse sentido em Cork, em Galway. E o custo de vida é um pouquinho mais reduzido também, então dá pra você guardar mais dinheiro. Agora, se você tá focada no IELTS, se você quer ter uma boa pontuação, por exemplo, para entrar num mestrado, que a maioria das universidades pedem 6.5 ou 7 no IELTS, Cork é bom, porque tem a Cork English College, que tem o maior índice de aprovação do IELTS no país, disparado, tá? Mais do que Emerald, mais do que escola de inglês de campo acadêmico. A SEC é realmente assim uma escola de tirar o chapéu. Não é das mais baratas, obviamente, tá? Outro fator importante para quem busca Cork, se você é da área de farmacêutica ou até mesmo tecnologia e não quer estar na capital, né, por conta de custo de vida alto, snackers, essas coisas de violência e tal, Cork pode ser uma boa opção também, tá? Sempre, claro, tendo consciência que você vai precisar sacrificar um pouquinho mais da sua comprovação financeira para até conseguir o primeiro job, sabendo que você vai gastar um pouquinho mais de aluguel ou até mesmo ter que dividir quarto com outra pessoa. Ai, mas em Cork tem as escolas mais baratas e não sei o quê. Bom, gente, aí precisa ver qual que é o seu objetivo, tá? Realmente, as escolas em Galway são somente 2 escolas extremamente tradicionais, com 30 anos praticamente já no mercado, então assim, não vai ser as escolas mais baratas. Mas o que você vai economizar numa escola, você faz no primeiro ou no segundo mês em Galway, trabalhando e pagando menos de aluguel, entende? Então, às vezes é bom... Aí eu tenho dinheiro, mas não quero gastar? Pense bem, porque às vezes você tem que colocar na balança o que vale mais a pena financeiramente até a longo prazo, tá? Então, gente, não é uma coisa que eu tô tirando da minha cabeça, a gente trabalha com isso, a gente tem contato com os nossos alunos. Por acaso, eu recebi esse comentário ontem no nosso canal, tá? Então, assim, não é uma aluna da Enjoy, tá? Eu não conheço a Delani Gama, mas é o que as pessoas estão falando. Postem nos grupos aí as suas dúvidas, questionamentos, que o pessoal vai te passar o feedback, tá bem? Então é isso, espero que eu tenha esclarecido essa questão de melhor cidade de acordo com o seu perfil, melhor escola de acordo com o seu objetivo, tá bom? Não se esqueça, deixa nos comentários sua dúvida se tenha faltado alguma informação,
vou ter o maior prazer em responder. Se ajudou de alguma forma, deixa o seu like, o canal continua crescendo. Tem um botãozinho Hypar. Se você estiver vendo ele, clica nele, não paga nada, não acontece nada, só que ajuda a impulsionar o nosso canal no YouTube. Quem sabe esse ano a gente bate os 100 mil inscritos após 12 anos de canal. Vou ficando por aqui, um grande abraço, enjoy life, live your dream, cheers!